Abertura. Verificado a existência de coro ambiental, convite dos pais a ficarem de pé sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, 18ª legislatura da Câmara Municipal de Maringá. Pode sentar. Expediente. Solicita ao secretário que proceda às leituras das matérias constantes da pauta do expediente. Moção de pesar número 57 a 73. Moções. Apresentamos à mesa, no ouvido plenário, dispensadas as demais formalidades regimentais, moções de pesar pelo falecimento de Taylor Cambrais, Divino Donizete de Souza, Geraldo Custódio, Lorival de Assis, Paula Cristina Bonan, Iraci Castro de Souza Gomes, Marlúcio Martins da Silva, Milton Lima, Jair Ricardo Ferreira, Luiz Martins, Idálio Gonçalves Ribeiro, Bartolomeu Panda, Francisco de Assis Molina, Ana da Silva, Alexandre da Silva Begiani e Marcos Antônio Rodrigues Moura, causando grande comoção no seio de nossa população, considerando os laços de amizade que ligam a família enlutada à nossa comunidade. Que se dê ciência dessa justa homenagem à família enlutada. Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, 5 de agosto de 2024. Assinado por todos os vereadores. Item 2. Indicação número 22/2024 de autoria do vereador Ezequiel Alves da Silva. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito do município para que acione o Ministério das Cidades e se cadastre através do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, visando a construção de casas populares na cidade, objetivando diminuir o déficit habitacional e com valores de prestações mais acessíveis. Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, 5 de agosto de 2024. Ezequiel Alves da Silva, vereador. Justificativa. O programa habitacional do governo federal é bastante conhecido por tornar realidade o sonho de muitas famílias brasileiras e traz formas de atendimento destinadas a ampliar a oferta de moradias mediante a produção de novas unidades. Indico que se faça o cadastramento do município no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que possibilita a obtenção de recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial, FAR. O programa é reconhecido nacionalmente por seu papel crucial na promoção da habitação popular e na redução do déficit habitacional em diversas cidades brasileiras. O sistema de construção se assemelha com o do CDHU, onde o município cede o terreno, porém as prestações variam de 80 a 120, acessíveis aos interessados, considerando a importância para se diminuir o déficit habitacional. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito que tome as providências com a maior brevidade possível. Indicação número 23/2024, da autoria do vereador Edmar Silva de Oliveira. Indicação número 23/2024. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade e importância de se efetuar serviços de sinalização de solo nas vias públicas, especialmente no Jardim Barreto. Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, 5 de agosto de 2024. Edmar Silva de Oliveira, vereador. Justificativa. A sinalização e pintura de solo dos pares preferencialmente é de extrema importância para os motoristas que diariamente trafegam pelas vias da cidade. Além disso, a demarcação contribui para a segurança e orientação dos pedestres e motoristas. Nota-se a inexistência dessa benfeitoria em muitas vias da cidade, principalmente no bairro acima mencionado, onde circula um grande número de veículos. Em razão do decurso do tempo, a sinalização de solo das vias fica parcial ou totalmente apagadas, o que pode ocasionar insegurança e
perigo aos motoristas que não conseguem visualizar os sinais de trânsito. Contudo, indico a realização de serviços de pintura de solo, tendo em vista que sinalização de trânsito informa e orienta os usuários das vias. O respeito à sinalização garante um trânsito mais organizado e seguro para os condutores e pedestres. Considerando, portanto, a importância destes serviços, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito do município atendimento da presente propositura com a maior brevidade possível. Item 4. Conforme disposto no artigo 58 da Lei Orgânica do Município, foi protocolado pelo Executivo Municipal nesta Casa de Leis, através do ofício número 016/2024, os balancetes da receita e despesa da Prefeitura Municipal e do Fundo de Previdência do Município, referentes ao mês de julho de 2024. Comunico que os mesmos ficarão arquivados nessa atividade para consulta e apreciação pelos cidadãos, vereadores e instituições da sociedade que porventura requerem. Tema livre. O horário agora será destinado ao uso da palavra, versando sobre o tema livre. Usada a palavra pela ordem do vereador devidamente inscrito. Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Item 1. Ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. O vereador Júnior pediu a dispensa da leitura da referida ata e, portanto, coloco o pedido em votação. O vereador contrário à dispensa se manifeste verbalmente, sendo que o silêncio será considerado como favorável. Com a concordância de todos, está dispensada a leitura da ata. Realizaremos agora a votação da ata da sessão anterior. Novamente, o vereador contrário à aprovação se manifeste verbalmente, sendo que o silêncio será considerado como favorável. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Item 2. Projeto de lei número 41/2024. Solicito ao secretário que proceda a leitura da mensagem do projeto de lei número 41/2024. Projeto de lei número 41, de 1º de agosto de 2024. Assunto: dispõe sobre a proibição de emissão de ruídos excessivos em escapamentos de veículos motociclísticos e dá outras providências. Senhores vereadores, é público e notório que motociclistas têm utilizado um tipo de escapamento que gera desconforto e incômodo aos idosos, pessoas acamadas, crianças de colo e bebês que prezam pela garantia do sossego e conforto de seus lares em momentos de interação familiar. A partir dos reclamos da população, objetivamos construir medidas legislativas que ajudem a atender os seus anseios. Nesse sentido, nossa iniciativa foi motivada pelas reclamações dos munícipes acerca dos transtornos provocados pelos ruídos excessivos de escapamentos de moto. O objetivo da presente propositura legislativa é coibir os casos de poluição sonora produzidos pelos escapamentos de motocicletas, proibindo a emissão de ruídos fora das normas e condições estabelecidas pelos órgãos reguladores, com a imposição de limites máximos de ruídos nas proximidades do escapamento, para fins de fiscalização em vias e logradouros públicos da cidade de Valentim Gentil. A legislação de trânsito brasileiro prevê a proibição de troca do escapamento das motocicletas, senão as que sejam homologadas perante o CONTRAN. Ademais, a resolução do 252 do CONAMA e o artigo 230 do CTB prevêem que veículos que emitam ruídos acima do permitido infringem a legislação, causando transtornos de diversas ordens e sujeitando os infratores às penalidades. Os agentes de trânsito, para melhor aferir a infração das regras de trânsito, pode-se valer de um aparelho chamado decibelímetro, que mede os decibéis de ruído, o que legitima a aplicação da penalidade. Por tudo exposto, temos a certeza de que esta Casa Legislativa, apreciando o teor do presente projeto e as ações que o justificam, apoiará e aprovará esta iniciativa. Valentim Gentil, 1º de agosto de 2024. Marcelo José Pereira do Livramento, vereador. Edmar Silva de Oliveira, vereador.
Está em discussão o projeto de lei número 41/2024. O vereador quiser fazer uso da palavra, será pela ordem de inscrição. Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Está em votação o projeto de lei número 41/2024. Os vereadores contrários ao referido projeto se manifestam verbalmente, sendo que o silêncio será considerado como favorável. O projeto de lei número 41/2024 foi aprovado por unanimidade. Item 3, projeto de resolução número 02/2024. Solicito ao secretário que proceda à leitura da mensagem do projeto de resolução número 02/2024. Assunto: disciplina sobre o estágio probatório do servidor público da Câmara de Valentim Gentil, nos termos do artigo 41, inciso 4º da Constituição Federal e das outras providências. Justificativa: nobres vereadores, estamos encaminhando a Vossa Excelência o presente projeto de resolução número 002/2024, que disciplina sobre o estágio probatório de servidor público da Câmara Municipal de Valentim Gentil, nos termos do artigo 41, inciso 4º da Constituição Federal e da outras providências. Referido projeto define critérios e procedimentos para o acompanhamento e avaliação de desempenho dos servidores efetivos em estágio probatório no âmbito da Câmara Municipal. A presente propositura busca assegurar moralidade, imparcialidade, eficiência, economicidade e legalidade de ato administrativo em questão, qual seja a avaliação funcional, exigidos por força das disposições constitucionais para ingresso e estabilidade do cargo público. Segundo a Constituição Federal, o serviço que adentrou ao serviço público por intermédio de concurso só será efetivado no cargo após 3 anos, sendo que durante todo esse período deverá ser avaliado por uma comissão de avaliação de desempenho. Assim sendo, contamos com a atenção e o valioso apoio de Vossa Excelência para lograr a aprovação do projeto de resolução, ora apresentado. Valentim Gentil, 31 de julho de 2024. Presidente Marcelo José Pereira do Livramento. Primeiro secretário Júnior Aparecido Pinto. Segundo secretário Tiago Diogo de Faria. Está em discussão o projeto da resolução número 02/2024. O vereador quiser fazer uso da palavra, será pela ordem de inscrição. Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Está em votação o projeto de resolução número 02/2024. Os vereadores contrários ao referido projeto se manifestam verbalmente, sendo que o silêncio será considerado como favorável. O projeto de lei de resolução número 02/2024 foi aprovado por unanimidade. Item 4. Veto total do autógrafo de lei número 35/2024. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das razões do veto total do autógrafo número 35/2024. Veto total. Propositura vetada. Autógrafo de lei número 35, de 11 de junho de 2024. Emenda do projeto. Dispõe sobre a proibição da instalação de aterro sanitário ou similar e o recebimento de resíduos e de rejeitos de qualquer natureza no município de Valentim Gentil e dá outras providências. Data do protocolo: 11/6/2024. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, acusamos o recebimento do autógrafo de lei número 35, de 11 de junho de 2024, que dispõe sobre a proibição de instalação de aterro sanitário ou similar e o recebimento de resíduos e de rejeitos de qualquer natureza no município de Valentim Gentil e dá outras providências. Quanto ao prazo para o exercício do veto, dispõe a Lei Orgânica do Município, artigo 41. Aprovado o projeto de lei na forma regimental, será ele enviado ao prefeito municipal, que, aquecendo, ou sancionará, promulgará e encaminhará a cópia original da lei à Câmara no prazo máximo de 3 dias após a sanção. Inciso 1º. Se o prefeito municipal julgar o projeto
no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, comunicando dentro de 48 horas ao presidente da Câmara o motivo do veto. Portanto, o prazo para o exercício do veto é de 15 dias úteis. Assim, o presente veto é totalmente intempestivo. Razões meritórias do veto. Em preliminar, cumpre destacar que o assunto tratado no autógrafo de lei municipal demonstra que essa egrégia Câmara Municipal tem efetiva atuação e preocupação com a destinação dos resíduos sólidos do município. A propositura, objeto do presente veto, foi analisada em conjunto pela Procuradoria Jurídica do município. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 29, disciplina que, artigo 29, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Com efeito, assim dispõe a Constituição Estadual, artigo 1º. O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal. Artigo 144. Os municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, se auto-organizam por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. A Lei Orgânica do Município de Valentim Gentil dispõe, artigo 6º, ao município compete prover e tudo quanto lhe diga a respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse social. O autógrafo de lei nº 35, de 11 de junho de 2024, é contrário ao interesse público, na medida em que, além da instalação de aterro sanitário ou similar, proíbe a instalação e a operação de transbordo ou estação de triagem de resíduos sólidos, a exemplo do Ecotudo de Valentim Gentil, para onde são direcionados os resíduos da coleta seletiva de materiais recicláveis, permitindo apenas o funcionamento da área onde está instalado o atual aterro sanitário em valas. Vale ressaltar que o serviço de coleta seletiva garante a subsistência dos membros da Associação de Catadores da cidade. São essas pessoas que realizam a triagem dos resíduos recicláveis coletados e, posteriormente, a comercialização desses materiais, tirando do contato com o meio ambiente, preservando os recursos hídricos e naturais e, inclusive, aumentando a vida útil do próprio aterro sanitário em valas. Assim, considerando que somente o atual aterro sanitário em valas estaria autorizado a receber resíduos, estaria o município relativamente aos resíduos da coleta seletiva apenas 2 alternativas: descartar os materiais recicláveis diretamente na vala, o que é proibido, ou, então, expender recursos financeiros extras para direcionar e dispor esses resíduos em outros locais adequados existentes na região, acabando assim com o ecotudo municipal e, consequentemente, com o trabalho da Associação de Catadores da cidade. Além do mais, no campo abstrato, suponhamos que outras cidades da região resolvam adotar legislação semelhante no futuro, proibindo o recebimento de resíduos de qualquer natureza provenientes de outros municípios, para onde, então, seriam direcionados os resíduos de Valentim Gentil, após o encerramento da vida útil do aterro sanitário municipal. Portanto, diante do exposto, é nítido que o autógrafo de lei nº 35, de 11 de junho de 2024, em sua totalidade, é contrário ao interesse público, na medida em que, além de gerar altas despesas para a municipalidade,
acabaria com o ecotudo e, consequentemente, com a existência da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da cidade, deixando essas pessoas em situação de desemprego, miséria e vulnerabilidade social. Tampouco o mencionado autógrafo assegura a preservação do meio ambiente. Muito pelo contrário, pois, dependendo da situação, não restaria ao município outra alternativa a não ser descartar todos os tipos de resíduos diretamente no atual aterro sanitário em valas, o que contraria as normas ambientais. Ao que parece, o intuito por trás do autógrafo de lei número 35/2024 é mais de resguardar interesses individuais de proprietários rurais em detrimento ao interesse público e coletivo, do que de preservar o meio ambiente, uma vez que, conforme justificativa constante do projeto de lei número 36, de 7 de junho de 2024, do qual resultou o mencionado autógrafo, o vereador proponente deixou claro que a proibição da instalação de aterros sanitários ou similares tem por finalidade também evitar a desvalorização de propriedades no território de nosso município. Ainda, o autógrafo de lei acima mencionado é flagrantemente inconstitucional, uma vez que existem determinados assuntos que, apesar de serem de interesse local, não podem fazer parte de leis ou emendas de autoria de vereadores e sim devem ser disciplinados por lei outra ou outra norma de procedimento próprio e específico, de autoria exclusiva ao Executivo. No caso também, o artigo 24, inciso 2º e 5º da Constituição do Estado de São Paulo restou violado pela norma utilizada, de autoria do Legislativo. Noutras bandas, CF, o artigo 61, inciso 1º, letra B, dispõe urgentemente que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que dispõem sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Sem sombras de dúvidas, o projeto de lei em análise se relaciona a serviços públicos na medida em que disciplina a coleta de lixo e, pior, ainda cria aumento de despesa ao Poder Executivo, conforme já enfatizado. Como visto, não há dúvidas de que o projeto de lei em questão cria aumento de despesa para o Poder Executivo, situação vedada ao Poder Legislativo. A situação fere o princípio da separação dos poderes. Dar-se-ia o mesmo absurdo se o ilustre prefeito municipal pretendesse imobilizar-se em assunto de exclusiva competência da Câmara Municipal, ou querer obrigar a presidência daquela Casa de Leis a realizar seus serviços dessa ou daquela maneira. Neste ponto, abrimos espaço para o esclarecimento técnico jurídico do professor Miguel Reale, que ensina: vigência ou validade formal é a executorialidade compulsória de uma regra de direito, por haver preenchido os requisitos essenciais à sua feitura ou elaboração. Quais são esses requisitos? Indaga o renomado mestre, para ele mesmo responder nos seguintes luminares palavras. Já vimos que o primeiro se refere à ordem das competências do poder político, a legitimidade do órgão emanador da regra. É necessário que o órgão que promulgou a regra tenha legitimidade para fazê-lo, por ter sido constituído para tal fim. A legitimidade do órgão tem que ser observada segundo dois pontos de vistas diferentes. Legitimidade subjetiva, no que diz respeito ao órgão em si, legitimidade quanto à matéria sobre qual a legislação versa. Assim é que a Câmara Municipal de Valentim Gentil não tem legitimidade subjetiva, tampouco legitimidade para tratar da matéria objeto do projeto de lei ora sobre veto. Impera notar que é enfático o artigo 38 da LOM. Artigo 38.
Nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesas públicas será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos. Com efeito, o ato normativo, ora vetado, despoja o chefe do Executivo Municipal de Valentim Gentil de prerrogativa inerente às suas funções governamentais, exercidas por meios de atos políticos. Referente-se às atribuições governamentais privativas do prefeito, ressaltava L. Lopes Meireles que, no rol dessas atribuições, figura a iniciativa de que a Constituição do Estado, como esteio da República, artigo 13, inciso 3, combinado do artigo 57, declara de sua exclusiva competência. Justifica-se a cautela do Constituinte como verdadeiro condutor dos negócios municipais, a exemplo do que ocorre com o Presidente da República, no plano federal, e com o governador, no estadual. O prefeito é o único agente capacitado a decidir sobre a oportunidade e conveniência da edição de normas que versem esses assuntos e, o que é mais importante, a estabelecer os limites em que poderão honorar o erário. Daí resulta que a consequência da usurpação da iniciativa só pode ser a nulidade da lei. Estudos e pareceres do direito público. Página 25. Nota-se que o projeto vetado não indica, de forma clara, a fonte de recursos para suportar as despesas criadas pela norma. Nesse diapasão e situações análogas, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Vejamos. Tratando-se de lei que integra a órbita do sistema orçamentário, o que versa sobre matéria própria de tais diplomas legais, a competência para a iniciativa legislativa é do chefe do Executivo, no caso, o prefeito. Tendo aqui a lei sido de iniciativa de vereador, é de se reconhecer a existência de vício formal que torna a lei nula, decretando-se a inconstitucionalidade. Vícios formais. Imaterial, matéria reservada ao chefe do Executivo estadual, aumento de despesa sem previsão orçamentária e violação ao princípio de separação de poderes, ofensa aos artigos todos da Constituição Estadual. Positivado que a lei impugnada cria obrigação para a órgão do Poder Executivo, ou seja, Procuradoria-Geral do Estado, proporcionando despesa não prevista no orçamento e disciplinando o serviço abrangido pela competência privativa do chefe do Executivo Estadual, que, aliás, exerceu seu direito de veto, posteriormente derrubado na alergia. Resta evidenciada a afronta aos procedências pedidas. Inconstitucionalidade declarada. Inconstitucionalidade. Lei municipal. Norma que desobriga particular ao pagamento de inscrição em concurso público. Criação de despesa com oneração à administração. Afrontas aos artigos 5º, 25, 47, 144 e 159. Parágrafo único. Todos da Constituição Estadual. Veto total do prefeito rejeitado pela Câmara que a promulgou. Atividade típica e de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Vinculação ilegal e inaceitável. Vício formal que revela desrespeito aos ditames constitucionais, afetando o princípio da iniciativa de outro poder municipal, assim direta, procedente. Destarte de se advertir, desde já, que conforme tem entendido e decidido o Poder Judiciário em questão da competência, é enfático. Faltou-lhe o ato, é nulo. Houve exacerbação de competência na prática do ato,
o mesmo é nulo. É a garantia da democracia e da divisão de poderes, desde Montesquieu. Não poderia, como não pode, o legislador municipal querer tratar a questão de matérias dessas leis relacionadas e aumento de despesas para ocorrer flagrante inconstitucionalidade formal e também material. Já se demonstrou que o projeto em questão é de iniciativa exclusiva do prefeito municipal. É que o projeto, além de proporcionar aumento de despesa, trata de matéria relacionada à prestação de serviços públicos, matéria também de exclusiva competência do Poder Executivo. Assim, resta demonstrado que o projeto vetado não pode mesmo prevalecer, pois fere flagrantemente a lei orgânica do município. Há inegável vício de iniciativa, a matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Eis que a norma implica em aumento de despesa, matéria igualmente afeta a única competência do Poder Executivo. Por tudo isso, embora revestido o projeto de alto espírito humanista, entendemos que o Poder Legislativo deveria, tão só e somente, querendo formular uma indicação ao Executivo, visando que ele, dentro de seu orçamento, estude a possibilidade da implantação, como se pretendeu no indigitado projeto ora vetado. Por todo o exposto, senhor presidente e senhores vereadores, é que, em conformidade com o inciso 1º do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal, apresentamos o veto total por inconstitucionalidade, decorrente do vício de iniciativa / ausência de interesse público, autógrafo de lei nº 35, de 11 de junho de 2024, devolvendo a matéria ao necessário reexame desta Igreja Casa Legislativa, na expectativa de que, a partir de nossa apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas, com a manutenção do presente veto. Valentim Gentil, 19 de junho de 2024. Adilson Jesus Pérez Segura, prefeito municipal. Silvio Barbosa Ferrari, procurador jurídico. Tá bom. Está em discussão o veto total ao autógrafo de lei nº 35 de 2024. O vereador que quiser fazer uso da palavra, será pela ordem de inscrição. Senhor presidente, não vereadores inscritos. Acertou o botão aí. Comunico aos senhores vereadores, nos termos do artigo 368 do regimento interno, a votação do veto será secreta e, para tanto, encontra-se elaborada sobre a mesa cédulas de votação. Estas cédulas serão devidamente suplicadas pela mesa e entregues a cada vereador por ordem de chamada, que, após a votação, deverá depositá-la na urna. Esclareço que, caso queira manter o veto, deverão assinalar a opção 5 na cédula de votação. Caso queira rejeitar o veto, ou seja, queira que a lei seja promulgada, basta assinalar a opção não, que estará derrubando o veto. Segundo o secretário, faz a chamada e realiza a votação. Convido o vereador Edmar Silva de Oliveira. Próxima vez será um pouquinho. Convido a vereadora Elaine Cristina Franklin Custódio da Silva. Convido o vereador Fabiano dos Santos Pinheiro.
Convido o vereador Zaquiel Alves da Silva. Peguei na lateral. Tá, você escondeu de mim. Convido o vereador José Carlos dos Santos. Dentro para baixo. É dentro de baixo. Vamos lá. Convido o vereador José Donizete Gutierrez. Convido o vereador Júnior Aparecido Pinto. Convido o vereador Marcelo José Pereira de Livramento. Convido o vereador Thiago Diogo de Faria. Terminada a votação, procedemos à apuração dos votos e convido os vereadores Elaine e Fabiano para ajudarem na apuração. O veto total ao de lei número 35/2024 foi mantido por 5 votos a 3. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, solicito aos novos vereadores que se levantem, graças a Deus, declarar encerrada a presidência.